Paz do Senhor para todos os ouvintes deste canal, Mensagem de Esperança. E quem vos saúda é vosso irmão em Cristo, o pastor Agissé Berto da Silveira. Prezados irmãos, é uma bênção de Deus a nossa esperança e certeza de salvação. E eu quero levar uma palavra muito importante que encontra-se no Evangelho de João, no capítulo 14, em versículo 16 e versículo 17. Mas antes eu quero pedir que você deixe o seu like, se inscreva no canal e, se não for muito incômodo, converse com outros irmãos, outras irmãs, seus amigos, a respeito deste canal, passando o endereço, para que eles possam também receber as bênçãos de Deus. E eu quero aproveitar a oportunidade também para dar um alô lá para a cidade de Laguna, Santa Catarina. Ali nós temos, entre tantos irmãos que são uma quantidade de ouvintes deste canal, o pastor Mengarda, juntamente com a sua família. Pastor Mengarda, um abração e que o Senhor te abençoe maravilhosamente. Então vamos ler a palavra. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. E ainda o versículo 18, a primeira 18. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Meus irmãos, em primeira mão que Jesus está falando a respeito do Consolador. Ele fala a respeito desse Espírito da verdade. O Espírito da verdade, que nós entendemos que é o Espírito Santo, já operava de uma maneira poderosa, como ele sempre operou com o nome de Espírito de Deus, Espírito de sabedoria, Espírito de fortaleza. Ali, no livro de Isaías, nós encontramos umas tantas referências com nome a respeito do Espírito de Deus. Mas Jesus, nesse capítulo 14, começando com o finalzinho do capítulo 13, ele está falando que ia se afastar, ia para outro local, dizendo para os discípulos que por onde ele ia, eles não podiam ir. E aí gerou, e Jesus provocou, ele queria realmente pergunta. E aí nós vemos a pergunta de Pedro, pergunta de Tomé, pergunta de Filipe, pergunta de Judas, e Jesus começou a responder. E na pergunta de Filipe é que ele traz esta palavra: eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador. Então Jesus está dizendo que ele era um Consolador. Mas, já que ele ia sair, ele ia rogar ao Pai para que enviasse outro Consolador. E aí ele começa a dizer que esse Consolador ficaria com eles para sempre. Ele fala poucas palavras, mas diz que esse Consolador é o Espírito da verdade. Mas importante que Jesus diz que o mundo não poderia receber o Espírito da verdade. Ele apresenta dois argumentos, porque não vê, ele é invisível, e também não conhece. Mas ele logo a seguir também diz que nós, os discípulos, o conheceis, porque habita convosco e estará em vós, meus irmãos. Essa é uma palavra tão importante a respeito do Espírito Santo. Há uma diferença muito grande, que nós não podemos também ver o Espírito Santo, mas nós podemos conhecer porque nós sentimos a unção, o poder do Espírito Santo em nossa vida. Mas importante que na palavra de Jesus
enviarei outro Consolador. E eu quero comparar agora essa palavra dele muito rapidamente. Ele está dando a entender que ele era um Consolador. Era uma pessoa, era uma personalidade que estava com os discípulos. Mas já que eu vou embora agora, eu envio outro Consolador. Em outras palavras, vai ter outra personalidade, outra pessoa que estará convosco para sempre. E ele dá alguns qualificativos. Vocês vão conhecer, porque ele habita convosco, mas o mundo não conhece e não vê. É claro que essa palavra não vê se estende a geral, não só para o mundo, mas para os discípulos também. Mas só que os discípulos tinham uma coisa, conhecia, porque outra coisa importante, isto é básico para o dia de hoje, que esse Consolador, ele estaria conosco para sempre. Estaria conosco. E esse Consolador é espiritual, é espírito, mas tem personalidade de pessoa. Por isso ele é outro Consolador. Este Consolador seria o Espírito Santo. E aí é tão importante quando nós olhamos aqui no versículo 18. Não vos deixarei órfãos. O órfão é aquele que não tem pai e não tem mãe. Mas ele diz, eu voltarei para vós. Nesta palavra de voltar, Jesus não está se referindo agora à sua volta. Não está referindo àquilo que nós chamamos o arrebatamento da igreja. Jesus não está se referindo aqui à vinda dele, mas está se referindo que eles não ficariam órfãos, porque haveria uma presença direta do Senhor na nossa vida, que preencheria a lacuna. E vamos analisar então os dois consoladores muito rapidamente. Jesus era um consolador que eles podiam ver, mas ficava no lado de fora dele. E agora esse Consolador, os discípulos não podiam ver também, mas conheciam, porque estaria no lado de dentro. Que coisa gloriosa! A força matriz. Pois não sei, o dinamite, se quisermos falar assim, que levou o cristianismo a explodir. E ainda hoje cresce na operação do Espírito Santo, que está dentro dos servos do Senhor. Mas importante que o Espírito Santo não se glorifica a si mesmo. Ele sempre glorifica o nome de Jesus. Ele fala em nome de Jesus. Isso é importante, meu irmão. Então eu quero deixar agora para você, minha irmã, meu irmão, ouvinte, pastor. Há momentos que a gente pensa que está sozinho. Mas o Espírito Santo está dentro de nós, nos ajudando, nos consolando. Ele é o Consolador, como diz Jesus. Enviarei um Consolador. E é um Consolador que está dentro de mim, que estou pregando agora. Que está dentro de você, que está me ouvindo. Então, graças a Deus, agradecer ao Senhor Jesus por este Consolador. Que o Senhor nos abençoe, meus irmãos. Que possamos ouvir este Consolador, que possamos deixar este Consolador controlar as nossas vidas, e que o Senhor abençoe maravilhosamente. Eu quero orar. Pai de amor, Deus das misericórdias, eu te agradeço, Senhor, porque tens enviado o Consolador, e o Consolador está conosco, está na igreja, nos consolando, nos dirigindo, nos orientando, nos dando alegria, renovando a esperança. E Deus eterno, nós agradecemos em nome de Jesus, porque Ele rogou e o Consolador veio estar conosco para sempre. Amém.